Bom dia. Bom dia. Peraí que eu só tô abrindo tudo aqui que eu preciso. Esqueci de deixar o slide aberto de vocês. Peraí, deixa eu aceitar todos aqui primeiro. Cadê? Esse slide. Hoje, dia 20. Vamos precisar desse slide aqui também. Bom dia a todas e todos. Vamos voltar para mais uma aula de geografia. Na 25ª semana de trabalhos remotos. Hoje eu tenho que falar um pouquinho mais com vocês que ficou faltando na última aula da questão da Palestina, né? Do grande conflito árabe-israelense. Nós falamos lá a origem de todo o problema, né? Que nós começamos dos povos lá desde Noé, falando, né? Com Ismael indo para um lado, Isaac indo para o outro, e aí dali surgindo, né, os dois povos, o judeu e os árabes, ok? E falamos aí algumas características, né, do surgimento até das religiões monoteístas, do cristianismo. Também falei do islamismo e do judaísmo, as três maiores religiões monoteístas do planeta, ok? E aí, nesse contexto, eu devo começar com vocês hoje sobre a questão da Palestina. Vamos falar, claro, aí desse conflito que se estende até hoje. Até hoje não se resolveu e acredito que não vai resolver tão cedo. E aí, depois de falar sobre essa questão palestina, a gente começa a falar sobre outras guerras do Oriente Médio. E aí hoje falo com vocês ainda nessa aula sobre a Revolução Islâmica, a Revolução Iraniana e sobre a guerra do Irã e Iraque. E aí na sexta-feira nós vamos falar da Guerra do Golfo e do atentados às Torres Gêmeas dos Estados Unidos que deflagrou na Guerra do Iraque. E aí a gente termina esse capítulo, termina esse volume, ok? Nesse sentido, algum de vocês tem alguma dúvida da nossa última aula? Bom dia, pessoal! Bom dia, né, Clara? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Quer falar alguma coisa relevante aí do nosso final de semana? Aê, que bom que você está ouvindo agora. Vocês estão me escutando, né? Eu acho. Vai que eu tenho 1 hora que eu estou falando aqui. Já pensou? Isso já aconteceu, né? Eu já contei para vocês, não já? Que eu estava dando uma aula, aí tinha 10 minutos que eu estava falando e ninguém estava me escutando. E aí, acho que foi um problema no link. Acho que foi não sei se foi no 8º ano, uma coisa assim. E deu um pau danado. Dia 10 minutos eu tô falando, poxa, eu falei, não, ninguém me responde, velho. Vai ver se estão chateados com alguma coisa, né? Mas continuei falando. Continuei. Aí depois que alguém me mandou uma mensagem lá da escola falando, ó, professor, o pessoal tá falando lá que só tá te vendo, mas não, não tá te escutando, não. Ai, meu Deus. Triste. Bom dia, professor. Desculpa pelo atraso. Tudo bem, Lisboa? Ainda não começamos propriamente dito. Só tava
recapitulando o que nós falamos na última aula, na sexta-feira, e dando uma ideia do que vamos fazer hoje e na sexta próxima agora. Eu não sei vocês, mas eu tô doido pro ano acabar, velho. E é a primeira vez que eu tô sentindo isso. Não que eu esteja chateado com vocês, com nada disso, que eu não queira ter aula com vocês, mas eu quero... Não que isso vá acontecer, né? Necessariamente, porque muita gente acha que o isolamento social, o coronavírus, ele tem data de validade, né? Que é 31/12. Mas é porque a virada do ano, às vezes, permite a gente uma esperança um pouco maior, né? Das coisas voltarem 100% à normalidade, né? Isso mesmo, Daiane. A Febrate começou, né? E eles estão mandando convite para todos aqueles que participaram Desculpa. Todos que participaram no ano passado, eles estão mandando convites aí para poder ver, para poder fazer. Vai ser virtual, né? E aí eles estão mandando convites aí para a gente poder observar. Só que, não, esse ano nós não vamos ter, né? Devido aí a essa questão do isolamento, da pandemia, das aulas remotas, e aí a escola optou por não participarmos desse projeto. Acho que nem daria tempo também, né, pessoal? Imagina, como que a gente faria esse monte de coisa? A gente tem que dar conta do conteúdo, né? Estamos tendo, vamos dizer assim, agora até que não, porque nós estamos tendo 2 lives, né, por semana, em geografia no caso. Mas antes a gente estava tendo uma aula gravada e uma aula em live, né, presencial assim, né? E aí o tempo ficava menor, porque na aula gravada eu não posso lá gastar 50 minutos, né, gravando a aula. Por mais que minhas aulas ficassem longas, né, isso eu sei. Mas não daria o mesmo tempo. Então imagina vencer todos os conteúdos. Ainda tem, por exemplo, semana que vem eu vou trabalhar com vocês o OPE, né? Ainda a gente tem esses livros esses para trabalhar, tem o Geografia em Mapas. Então imagina, ficaria muita coisa, né, para poder fazer, e aí tornaria-se impossível nós participarmos da Febrate ou da Mini ONU, entre outros aspectos, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que está sendo perguntado. Mas até que horas podemos enviar esse Geografia em Mapas? Ô, Vitória, eu não me recordo se eu coloquei até meio-dia lá no roteiro. Mas, de qualquer forma, vocês podem me entregar, não tem problema nenhum, até meia-noite de hoje, tá bom? Eu ia até ligar a câmera para você ver meu adorável rosto, mas eu dormi tarde ontem, acordei atrasado, hoje a situação está deplorável. Mas Lisboa, eu gosto de ver, é assim, quando a situação está deplorável, porque aí eu dou um print na tela aqui, para depois postar, né, nas pérolas das aulas online. Faz favor de mostrar aí, então, o que está deplorável. Tá bom? Por que a escola mudou a distribuição de pontos e tal? Mudou? Não estou nem sabendo, velho. Sim, que a última prova vale 15 pontos. Acho que é isso mesmo, tá? Eu tô sem meu cronograma aqui agora, né? Eu não vou abrir ele aqui, senão eu tenho que entrar no meu e-mail, eu tenho que procurar ele, como tá gravando a tela, né? Aí, senão vai ficar isso gravado na aula. Mas nesse aspecto, realmente, acho que mudou a distribuição. A distribuição dos pontos, sim. Tá? Agora ficou interessante, vamos estudar o Japão e a Oceania. É isso mesmo, né, Daiane? No volume 4, né, nós temos aí o Japão, para poder falar, e também a Oceania. E aí a gente acaba o ano e os volumes, beleza? Mais alguma coisa que vocês querem tratar aqui comigo? Alguma explicação? Oi? Não escutei nada. Mas enfim. Bom, vamos lá então.
Ninguém falou nada, eu passo para frente. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou compartilhar a tela. E aí, vamos aqui. Bom, isso aqui tudo já mostrei para vocês. Ô, professor, Oi. tinha mais mensagem para baixo no chat. É porque pera tem então. que ir para baixo. Deixa, desculpe. Deixa eu Tem lá que ver antes. deslizar aí. É. Eu tenho uma foto sua, professor? Como assim, Isabel? Uma foto minha? Mostra para mim, por favor. Vou parar aqui a visualização. Mesmo que a gente não vai ligar... Aí mesmo que a gente não vai ligar a câmera, assim, você não vem me ameaçar não, viu? Que é isso, Isabel? Meu senhor, 10 já não estava fácil, imagina 15. Que é isso, Lisboa? Tava moleza, vocês só estão tirando notão. Professor, você sabe como vai funcionar a aprovação? 60 pontos, tá, Pedro? Isso aí não mudou, não. O governo não alterou isso, não. Tá? Normal, 60 pontos, tem que ter frequência, aquela coisa toda. Você está animado para o jogo de hoje à noite, professor? Não. Sim, só minha foto quando eu trabalhava no FBI, Isabel. De fato, existe sim essa foto, aí eu com a minha carteira no FBI. Tá? Vocês sabem que eu trabalhei no FBI durante muito tempo, né? Eu não sabia que você trabalhava na Federação dos Baixinhos Invocados. Não, mas eu não sou baixinho nem invocado. É o FBI mesmo. Então, é o FBI errado. É o Serviço Federal lá. Uai, o que é? Não, agora que eu vi a imagem. Você não tinha visto isso, não? Não, tô vendo, mas agora que eu vi a imagem, meu Deus do céu. Me manda essa imagem depois. Quer ver? Tem outra aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês. Agora eu não lembro. Deixa eu ver em qual aula que tá isso. Ô, você pode trabalhar no FBI, mas não melhor do que eu e a Isabela trabalhando. Vocês ficam aí procurando os outros na internet, né? Meu filho, a gente encontra todo mundo pra saber a vida dos outros, tudo. É mesmo? Aham. Pera aí, eu acho que... Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui, só pra mostrar pra vocês. Rapidamente. Engraçado. Te passa, investindo. Não tô achando, gente. Sim, já sei onde é que vai estar. Quando eu trabalhava aí no FBI, né? Tá aqui. Vou compartilhar para vocês aí, tá bom? Pera aí. Antes de eu começar a falar a aula, para não ficar muito pesado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Que edição? Eu não tô entendendo. Não tem edição nenhuma na foto. Isso aí foi uma foto real, ué. Sou trabalhador, ué. Trabalhei no FBI. Então, olha só. Aí, quando eu participei do MIB, Homens de Preto, tá? Eu e o meu amigo aqui, o Tommy Lee Jones. Essa foto que vocês já viram, né? E também tem, claro, eu aqui na porta da Casa Branca, né? Fazendo a segurança do presidente Donald Trump, tá? Então, assim, não há qualquer montagem nas fotos, e quem falar uma coisa dessa é porque não entende nada aí do serviço secreto norte-americano. Falou? Deu pra vocês verem aí? Trabalhei esse ano também no FBI, né, Thaís? Nesses períodos que eu estava ausente aí das aulas, foi porque eu estava, né, fazendo um serviço lá rapidamente. Eles me chamam só quando é algo importante, né? Porque minha principal profissão é ser professor, né? E aí eles me chamam quando tem assim que fazer algo muito importante. O presidente Donald Trump vai fazer uma aparição pública no meio lá da Casa Branca. Então eles me chamam porque sabem que eu sei garantir a segurança dele. Precisa fazer uma missão rápida no Iraque lá e capturar lá o presidente, alguma coisa. Aí eles me chamam. Esse tipo de coisa. São coisas assim pontuais.
Entendeu? Sabe aquele filme, Davi, Sniper Americano? Eu que fui o consultor desse filme, sabe? Você tem que atirar assim, você tem que fazer assim, é assim que funciona. Essas coisas. É coisa rápida. Tá bom? Missão Impossível também, você que Oi? ajudou lá. Missão O quê? Impossível. Missão Impossível. Meu Deus, ele para mim é tão insignificante. O Tom Cruise, né? Porque eu nem lembro, não, são muitos atores que me procuram. O Tom Cruise me procurou e ele fez um intensivo. Ele veio aqui na minha casa, ficou aqui uma semana mais ou menos, e ele fez um intensivo rápido aqui comigo, como que ele deveria se comportar sendo um agente especial no filme Missão Impossível. Então eu ensinei algumas coisas rápidas para ele. Ele não pegou muita manha porque ele não foi preciso no filme. Até que ele quebrou a perna. Pois é. Então, assim, não aprendeu quase nada do que eu falei, mas o filme aí deu bons frutos, né? Rendeu algum dinheiro aí para ele, tá bom? Fiz o meu papel na sociedade. Bom, agora eu farei meu outro papel na sociedade, que é ensinar, né, algumas pessoas que têm em torno aí de 14, 15 anos. E isso sim que hoje em dia se tornou uma missão impossível. Tô brincando. Eu adorei o filme, Thaís. Eu tenho todos eles aqui. Tá? E agora nós vamos fazer a Missão Impossível parte 6, que é fazer o 9º ano aprender sobre a questão da Palestina. Vamos lá. E aí, pessoal, qualquer coisa vocês me chamam aqui agora, que eu vou passar para a tela e aí vocês me chamem aí pela voz, tá? Porque eu não vou conseguir ver vocês, já que vai estar compartilhando. E aí vocês só me chamam lá se alguém né, por acaso tiver uma dúvida. E aí, para a gente começar, a gente já podia, vamos lá, começar a aula. Cadê? Missão Impossível. Olha só, pessoal. Bom, não tô vendo mais aí o que vocês estão mandando, tá? Então depois eu leio. Questão da Palestina. Hoje, deixa eu pegar aqui minha mesa digitalizadora, se eu precisar escrever. Hoje, né, nós temos no local... por que não tá aparecendo aqui? Agora eu não entendi, pera aí. Não tô conseguindo... Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá compartilhada? Não tô conseguindo agora. Sim, tá dando pra ver. E cadê minha parte aqui de baixo aqui para mexer no PowerPoint? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Sabe essa partezinha de baixo aqui, ó? Tá aparecendo isso aqui, meu. Já sei o que eu vou fazer. Acho que agora deu. Aqui. Então, olha só. Questão da Palestina. Vamos falar aí essa questão entre o Estado de Israel e a Palestina. Questão da Palestina. O que pega? Hoje, nós temos o Estado de Israel. Tá? O Estado de Israel, que é isso tudo aqui, ó. Essa área toda delimitada aqui. E o Estado de Israel possui dentro dele os judeus, que vão ter a religião do judaísmo. Ok? E nós temos no mesmo lugar, no Estado de Israel, que era para ser um Estado próprio, mas não virou, nós temos os palestinos, que eu já ensinei para vocês, professam o Islã.
islamismo. Lembrando que os palestinos, eles são árabes. Tá ok? Os árabes, eles ocupam o Estado de Israel numa região chamada de Cisjordânia e numa outra região chamada Faixa de Gaza. Ok? Então, existe hoje o Estado de Israel. Vou colocar aqui, ó. Estado de Israel. Israel. Dentro do Estado de Israel, então, nós temos os judeus, professando o judaísmo, e os palestinos, são árabes, que estão situados na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que professam o islamismo. E isso tudo aqui é um ponto de tensão no mundo. Por quê? Lembre-se, são dois povos distintos. E em 1947, estou apagando tudo aí agora, tá? Depois vocês voltam o vídeo se quiser copiar aí. Em 1947, lembra que a ONU criou aqui um plano de partilha para criar o Estado judeu, essa parte em amarelo aqui, que seria Israel, e essa parte em roxo aqui seria o Estado árabe, que seria a Palestina. E aí eles colocariam Jerusalém, que é uma cidade comum a esses dois povos, colocaria uma área sob controle internacional, a ONU que iria administrar isso. Ok? Mas vamos voltar um pouquinho na história aqui. Em 1918, essa região ela era ocupada pela Inglaterra, que eu falei com vocês. Então a Inglaterra ocupava essa região em 1918 e a Inglaterra fez aqui, já que existiam dois povos que viviam nessa região, ela fez assentamentos judaicos e assentamentos palestinos. Então, como a Inglaterra ela controlava essa região com mão de ferro, os dois povos viviam harmonicamente na região. Ok? Bom, mas aí o tempo passou. Em 1945, de 1939, a 1945, nós tivemos um período conhecido como Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ocorreu um processo chamado de Holocausto, que foram lá um massacre de vários judeus, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Muitos judeus morreram. E aí o que aconteceu? Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU. E a ONU, ela tinha como principal objetivo manter o equilíbrio das relações geopolíticas e a busca da paz mundial. Só que em 1945 aqui, a causa judeu estava muito forte. E aí os judeus começaram um processo chamado de sionismo. Você já ouviu falar? Sionismo. O sionismo, o que era? A volta dos judeus, aqui ó, a volta dos judeus, que eles estavam espalhados em vários lugares do mundo, para a chamada terra prometida deles, o sionismo. E isso foi muito apoiado, já que os judeus eles tinham sido massacrados durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E aí, a partir de 1945, começa-se um processo de retorno dos judeus para a terra prometida que era deles. Então, existe um retorno aí dos judeus para essa região conhecida como Palestina. Só que lembre-se que lá existia que povo? Palestino. Na mesma região que os judeus chamam de terra prometida deles. Legal. E aí, para tentar solucionar isso, em 1947, está aqui em cima, a ONU criou um plano de partilha. Ela falou assim, então, vamos equilibrar esse negócio aqui.
vamos ter um Estado judeu, um Estado palestino, um Estado árabe, né? E vamos pegar Jerusalém e colocar ela como uma cidade internacional, um controle internacional. Lembrando que Jerusalém, se você pensar em termos econômicos, ela não tem nada. Tá? É uma cidade que nós consideramos de 3 vezes sagrada. Por que ela é 3 vezes sagrada? Porque ela é importante para as 3 religiões monoteístas do mundo. Né? Eles tem uma frase que eles usam lá em Jerusalém que é o seguinte: Jerusalém, ela vale tudo e ao mesmo tempo não vale nada, tá bom? Porque ela não vale nada porque ela não tem nada assim, não tem minério, não tem petróleo, não tem nada, mas ela vale tudo por conta da religião. Pra vocês terem uma ideia, lá em Jerusalém a gente fala que é 3 vezes sagrado, né? Ela é importante para as 3 religiões monoteístas, porque existe lá o Muro das Lamentações, que é extremamente importante para os judeus. E sem contar que Jerusalém, segundo a tradição judaica, era a capital do reino de Israel no passado, que eu já expliquei para vocês. Lá existe também a Basílica do Santo Sepulcro, que é extremamente importante para o cristianismo. Também existe lá em Jerusalém a Esplanada das Mesquitas, que fica no Monte Moriá. Tá? O Monte Moriá, onde tem o Domo da Rocha, que é onde Maomé lá recebeu as mensagens do Alcorão. Tá bom? E aí, percebam a importância dessa cidade. Ok? Mas beleza, vamos continuar a história aqui. Aí, em 1947, a ONU criou aí esse plano de partilha. Opa, legal. Vamos fazer os 2 estados. Em 1948, existe a retirada dos ingleses. Como a ONU fez a partilha, não há mais porque essa região está sob domínio dos ingleses. Então, os ingleses saem fora. Imediatamente, quando os ingleses saem fora, Israel começa o seu processo de reafirmação. A ONU criou o plano de partilha e no dia 14 de 5 de 1948, automaticamente existe aí a declaração de independência de Israel. E aí, quando Israel declara sua independência, os árabes aqui olham para isso e falam: peraí, ele está declarando uma independência aqui de uma coisa que está sendo partilhada, que nós estamos ainda resolvendo aqui como que vai ser o Estado. Né? E aí começa, a partir da declaração, cadê meu lápis, de independência de Israel, começa a primeira guerra de independência entre os árabes, que não concordavam com a independência de Israel, porque ele estava em áreas que até então pertenciam aos árabes. E aí, nesse processo, obviamente Israel venceu, que era mais organizado politicamente e economicamente, e aí existe um processo aqui de afirmação nessa guerra do poder de Israel. Então percebam que a partir da criação do plano de partilha, criou o plano, vamos implantar? Vamos. Aí a Inglaterra falou, já que vai implantar o plano, né, de partilha, eu não preciso ficar mais aqui. A Inglaterra tirou ali o seu corpo diplomático, os seus militares, Israel foi lá e declarou independência. E aí Israel declarou independência e os árabes não concordaram com isso. E obviamente começou uma guerra em direção a isso e Israel venceu essa guerra. Israel declarou a sua independência, importante nós dizemos aqui, e ele teve o apoio dos Estados Unidos da América. Aqui está uma sequência da evolução dos territórios de Israel e Palestina ao longo dos anos. Aqui vocês veem a importância dos... Né, como que os israelenses, né, eles começaram a crescer o território deles e foram dominando regiões aí, inclusive que eram dos árabes. Percebam, olha aqui, de 1920 a 1947, quando existia aqui a Inglaterra dominando a região,
percebam de quem era, olha só, onde hoje é o Estado de Israel, quem era o maior povo que ocupava esse território? Os árabes. Porque olha só, judeu mesmo só tinha isso aqui, ó, essa manchinha vermelha. Em 1947, criou o plano de partilha, porque os judeus tinham voltado para a Terra Prometida. Então criou o Estado Árabe, fragmentado, tá vendo? E o Estado Judeu, também fragmentado. E de 1948 a 1967, houve a guerra. Cadê os árabes aqui? Porque tudo virou o Estado de Israel. De 67 a 88, eu vou falar com vocês, teve uma guerra, uma outra guerra. Israel dominou até parte do Egito, dominou parte da Jordânia, da Síria. Olha o poder de Israel. De 1988 a 2000, nós tivemos aqui os palestinos, que eram maioria na região aqui. Olha só, eles fragmentados aqui numa pequena porção aqui só, que era de controle palestino, essa parte rosa aqui. Só isso aqui rosa, ó. E essa roxa aqui é que existe um controle partilhado entre palestinos e israelenses. E hoje, atualmente, percebam que nós temos aqui a presença palestina nessa faixazinha só aqui de Gaza, nessa porçãozinha, e aqui nessa região da Cisjordânia, tá? Mas que tudo isso pertence a Israel. Então Israel dominou ali a região, não quis nem saber se eram os árabes que eram maioria nessa região aqui, porque, segundo eles, essa é a terra prometida deles e é eles que têm que governar esse local. Olha só que interessante. Então, falei com vocês que em 48 teve aquela guerra. Em 1967, nós tivemos aí... aliás, até voltando aqui, em 1964, já até falei com vocês... Não, isso não falei não. Foi criado aqui, ó, a OLP. Importante vocês saberem. Organização para a Libertação da Palestina. A OLP, ela procurava por vias extremistas conseguir o controle de novo do território palestino para os árabes. E aí, ela ficou muito conhecida aqui no Ocidente por praticar terrorismos. Tá? Então, ela apelava para vias extremistas, para a atenção, para a causa palestina no mundo. E aí, o Ocidente aqui, eles falavam que era terrorismo, mas não. Os árabes queriam o quê? De volta o seu território que foi pego, vamos dizer assim, pelos israelenses. Em 1967 aqui, nós tivemos uma outra guerra, que é chamada de Guerra dos 6 Dias. Ela durou do dia 5/6 até o dia 11/6. Foi Guerra dos 6 Dias mesmo. Tá? Por quê? Os árabes aqui, os árabes do Egito, aqui, olha aqui, ó. Os árabes do Egito, aqui, ó, pegando aqui, ó, Egito, da Jordânia, da Síria, junto com os palestinos, que não concordavam, são todos árabes, percebam, que não concordavam com a presença de Israel e com a dominação que ele estava fazendo aqui, frente aos árabes, invadiram Israel, começaram uma guerra com Israel. Só que Israel estava muito bem organizada militarmente, além de ter o apoio dos Estados Unidos, inclusive militar. Israel deu um sapeca nos árabes aqui, tá? Deu um sapeca no Egito, na Jordânia, na Síria e nos próprios palestinos aqui, tá? Tanto é que Israel venceu a guerra em 6 dias. 6 dias, tá? Foi um sapeca. E aí, quando Israel venceu essa guerra, ele falou assim, agora nós vamos ampliar o nosso território. E aí Israel ocupou aqui a região do Monte Sinai, no Egito. Ele ocupou a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, nessa época aqui. Essa região aqui da Cisjordânia. E ocupou também as colinas de Golã, que ficam na Síria. Todas elas são muito conhecidas aí, né, na Bíblia, para quem já leu a Bíblia. Tá? Ou seja, Israel ampliou os seus territórios. Olha só isso. Tá? E aí, em 1979, nós tivemos um encontro chamado de Camp David. Esse encontro de Camp David foi mediado pelos Estados Unidos.
falou assim, ó, não tá dando. A presença de Israel dessa forma aqui não tá dando certo, porque os árabes não estão concordando e nós vamos ter uma manutenção de guerras aí pro resto da vida. E aí os Estados Unidos, através do presidente do Jimmy Carter, ele fez um encontro entre o Egito e Israel. O Egito, ele era comandado nessa época por um cara chamado Anwar Sadat. E o Israel por um cara chamado Menachem Begin. Isso mesmo. Menachem Begin. E aí, eles fizeram esse encontro aqui, o de Camp David. E aí Israel falou assim, ó, Egito, vocês que são árabes, se vocês reconhecerem o Estado de Israel, nenhum árabe até então reconheceu o Estado de Israel, tá? Se vocês reconhecerem o Estado de Israel, aí a gente devolve para você o Monte Sinai aqui. E aí, a partir disso, o Egito, foi o primeiro país árabe do mundo a reconhecer Israel como sendo um Estado mesmo. E aí, é claro que o Anwar Sadat, que era o presidente do Egito aqui, ele foi visto como um traidor. Todo mundo árabe viu esse cara como um traidor. Como assim você vai reconhecer esses judeus que chegaram aqui depois e já controlaram o nosso território aqui? E aí o cara foi visto como um traidor. Obviamente ele foi morto, mataram ele, fizeram um atentado, não se sabe quem, e mataram. E entrou no poder aqui no Egito, talvez vocês já devem ter ouvido falar, um cara chamado Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, que ficou aqui ó, desde 79 até a Primavera Árabe, até pouco tempo aí, Mubarak, que ele ficou no poder até a Primavera Árabe. Beleza. Nos anos 80, olha que treta, nos anos 80 aqui, olha, anos 80, nós tivemos aí mais uma vez a confirmação do imperialismo de Israel. Por quê? O Israel aqui invadiu essa parte do Líbano aqui, ó. Ele invadiu essa parte do Líbano. O Israel falava que essa parte que pertencia a eles também. E aí invadiu essa parte aqui do Líbano. E aí nesse contexto aqui dos anos 80, né, começou-se uma guerra com o Líbano e vários libaneses fugiram, sabe para onde? Para o Brasil. É por isso que nós temos a presença muito grande de libaneses aqui no Brasil, porque começou-se uma guerra entre Israel e Líbano. E olha que treta, dessa guerra de Israel e Líbano surgiu um grupo terrorista, você já deve ter ouvido falar, que chama-se Hezbollah. Aqui ó, Hezbollah significa partido. E aqui, Alá, chama Partido de Alá, tá? É um grupo terrorista, né? Um grupo armado, vamos dizer assim, que não concordava com a presença, com a invasão aqui de Israel na Líbia, no Líbano, tá? No Líbano. E aí cria-se esse grupo para poder expulsar Israel dessa região, tá? Deixa eu apagar aqui, para continuar escrevendo em cima. E aí, de 1987 até 1988, um ano aí, nós temos a famosa intifada na região. O que é intifada? É uma série de revoltas de resistência dos palestinos contra a presença de Israel. Intifada porque é uma resistência de paus e pedras. Os israelenses com armas e os árabes com paus e pedras enfrentando os israelenses. Muito doido, né? Intifada, uma série de revoltas. Mais atual, em 1993, eu não posso ficar contando toda a história aqui, nós tivemos o Acordo de Oslo. O que aconteceu? Nesse Acordo de Oslo, nós tivemos o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos mediando ele. Pô, essa relação entre árabes e israelenses não está dando certo. Nós precisamos resolver aqui. Então nós tivemos o Bill Clinton do lado, o presidente de Israel, que era o Yitzhak Rabin, de um lado,
E nós tivemos o líder da causa palestina do outro lado, que é um cara chamado Yasser Arafat. Do outro lado. E aí, esse acordo foi muito legal. Foi um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, no qual os árabes, o Yitzhak Rabin aqui, ele falou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, Israel se compromete a retirar os assentamentos judeus, né, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, e nós vamos passando o poder dessa região gradativamente para os palestinos. E aí vocês terão autonomia dessa região. E isso foi visto assim, ótimo, né? Porque agora nós vamos poder, enfim, criar o Estado palestino. E o mundo viu aquilo falando, maravilha, agora vai resolver. Só que o Yitzhak Rabin, que ele é judeu, né? Quando ele fez esse acordo, muitos israelenses viram isso como ele sendo um traidor da causa judaica. E o que eles fizeram com ele? Um atentado. E mataram o Yitzhak Rabin. E aí, quando eles mataram o Yitzhak Rabin, o que aconteceu com esse acordo aqui? Foi por água abaixo. E aí, desse movimento, o interessante é que surgiu uma coisa na Palestina chamada ANP, Autoridade Nacional da Palestina. E a Autoridade Nacional da Palestina, ela tinha 2 partidos políticos. Um chama, né, Fatah, que fica na Cisjordânia, e ele mantém mais relações diplomáticas com Israel e com o restante do mundo. E um outro partido político que surgiu aqui desse encontro aqui, que é chamado de Hamas. O Hamas, que fica na faixa de Gaza, que era um partido mais revolucionário. Os caras queriam era pra porrada com Israel para poder fazer esse acordo aqui funcionar. Ok? Bom, nós tivemos depois disso a entrada de um presidente em Israel chamado Ariel Sharon. E o Ariel Sharon pegou esse acordo aqui, literalmente rasgou ele e começou a construir muros aqui, ó, separando os palestinos dos judeus. Ele começou a construir vários muros. Só que, por exemplo, os palestinos, para poder sair aqui dessa região, né, dentro do Estado de Israel, eles tinham que pedir autorização. E mesma coisa para entrar. Tá? Então, uma péssima coisa que o Ariel Sharon fez, construção de muros. Tá? O interessante dessa história toda é que em 2012 a ONU começou a olhar a causa palestina e chamou a Palestina, né, a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, para ser um membro observador da ONU. Ou seja, um primeiro processo de reconhecimento da causa palestina pela ONU em 2012. A Palestina hoje é um membro observador. Ela não tem status de país, ela não pode votar, ela não pode fazer nada. Ela pode apenas observar as reuniões da ONU, tá? Mas é um primeiro passo para a construção de um país. Em 2012, esses 2 partidos aqui, ó, um que era diplomático, o Fatah, e o Hamas, que era pela quebradeira, era mais revolucionário, eles juntaram forças, porque o Hamas viu que não estava dando para resolver na porrada e resolveu juntar com o Fatah aqui para eles tentarem resolver a causa palestina por meios diplomáticos, tá bom? E aí, até hoje, esses 2 partidos estão sob o comando de um cara chamado Mahmoud Abbas. E ele é mais conhecido... Peraí, só um minutinho. Ele só é mais conhecido no mundo, hoje, eu já vou fazer as chamadas, foi isso, como um cara chamado Abu Mazen, que é quem controla a região hoje, né, e tem tentado aí a todo custo criar o Estado palestino. Ok? Pode falar agora. Não, era só isso mesmo, é porque os meninos falaram isso no chat, para não esquecer da chamada. Tá? Vamos lá. Alguma dúvida?
Alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá, deixa eu parar a apresentação. Deixa eu ver aqui se o site da escola voltou, porque ele estava fora do ar. Deixa eu ver se eu vou precisar fazer a chamada. Ah, agora vai dar. Fundamental. Conseguiram entender tudo aí sobre essa disputa? Muita história, né? Espera que eu tô abrindo a chamada, tá? Bom, então eu vou falando aqui os nomes, vocês vão me dizendo aí se está presente ou não, beleza? Angélica. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Arthur. Mandou no chat. Tá, beleza. Christopher. Presente. Davi. Presente. Daiane. O Daiane tá aí, não? Mandou no chat. Ah. Eduarda Peterson. Presente. Enzo. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Mandou no chat. Gabriel Diniz. Mandou no chat. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Mandou no chat. Gustavo. Henrique. Presente. Henrique. Mandou no chat. Isabel. Mandou no chat. E ela falou que o Isabela. microfone dela tá estragado. Beleza. Isabela. Mandou no chat também. João Paulo Fonseca. João Paulo Oliveira. Julian. Presente. Caio. Presente. Lucas. Mandou no chat. Maria Eduarda Miranda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Mandou no chat. Marina. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Tolentino. Thaís. Presente. Vitor. Roberto. Vitor Yukio. Bom dia. Vitória. Presente. E o Andy. Mandou no chat. Maravilha. Então, meus amigos e amigas, é isso, né? Acabamos aqui por hoje. Sexta-feira, tamo junto novamente, beleza? Obrigado, professor. Obrigado vocês. Tchauzinho e até sexta-feira. Falou. Falou. Falou, pessoal. Tchau.